aí, você provavelmente que já segue a gente aqui ficou assim, ué, mas por que ele começou tocando gaita e tocando Love Me Do dos Beatles? Por que será que eu comecei assim, meu querido Carlos? Boa noite, galera. Primeiro eu achei que você ia ficar sem fôlego. E isso aí se trata de um compromisso que você fechou com a audiência, não foi? Exatamente, meus queridos. Há 3 meses atrás, mais ou menos, talvez até um pouco menos, eu quis mostrar pra vocês como que a exposição e também como que aprender algo novo é algo natural, porque muitos de vocês ficam com medo de se expor, de falar inglês, né? E acham que às vezes o resultado ele vem depois de muito tempo. E assim, aprender a tocar isso daqui com esses buraquinhos pequenininhos não é tão fácil assim. Em Não. 3 meses, por mais que eu ainda tenha coisas pra melhorar, eu já estou tocando a introdução de Love Me Do dos Beatles. Então, pra você que ainda não começou a aprender inglês, você sabe que você pode começar agora. Você não precisa esperar o janeiro, não precisa esperar ano que vem pra começar o seu estudo. A sua transformação começa com a sua decisão. Que bonito, hein, teacher? Que Nossa, bonito. tá inspirado, hein? Tá inspirado, hein? Mas é mais fácil aprender gaita ou inglês? Olha, aprender inglês é mais fácil do que aprender gaita, porque realmente, pra eu conseguir tirar o som limpo desses buraquinhos aqui, não foi fácil. Até hoje eu peno, viu? O negócio é chatinho. O problema da gaita é que você tem que saber quando expirar e quando inspirar. E se você respira errado ainda, você fica sem fôlego. Você fica... E no buraquinho certo, como você fala, que é uma nota, né? Então você tem que saber que nota que você está soprando. E a mesma nota, às vezes você sopra para dentro, ela é uma. Você puxa, é outra nota. no mesmo lugar, então Como nosso convidado já deu essa bela dica de gaita pra nós, apresente ele por gentileza, meu querido Carlos. Hoje nós conversamos com Marco Antônio Malagoli. Malagoli. Ele que é músico, é cantor ou é músico? Desculpa. Não, eu canto na banda também, toco contrabaixo e canto. Isso. Ele é um dos brasileiros que conheceu os 4 Beatles, cada um em uma época diferente. Isso. Exato. E também faz excursões para Liverpool. Boa noite, Isso. Marco. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Então, Assim, antes da gente até começar com algumas coisas mais específicas, a gente queria saber um pouco da sua história. Quem é você, primeiramente? tá. Bom, eu sou paulista, nasci aqui em São Paulo, na capital, na Lapa. Morei a vida inteira na Zona Norte, na Vila Guilherme. Estudei a vida inteira num colégio só, no Santa Teresa, desde o pré-primário até o científico, naquela época, né? Depois eu fiz faculdade na Faculdade Santana e depois na Zona Leste. Santana eu fiz economia, na Zona Leste eu fiz contábeis. Trabalhei como auditor durante 5 ou 6 anos. Comecei como trainee e acabei chegando como gerente de auditoria e fui galgando de firma em firma. Comecei na PricewaterhouseCoopers Company, que é uma das maiores do mundo, se não a maior, e fui terminar na Revisora Nacional, que é uma empresa brasileira. E aí eu já tinha bom, voltando um pouco, eu sempre, 4 anos de idade, mais ou menos 4 anos, eu entrei na casa da minha tia e ela tinha comprado um piano para minha prima. Eu nunca tinha visto um piano na minha vida. Aí eu fui lá, levantei a tampa, sentei e comecei a tocar. E aí ficou todo mundo olhando. Nossa, ele toca, olha, ele toca. Não sei o quê. E eu falei, olha, eu toco, né? E aí meus pais me puseram na escola de música. E aí eu chegava lá, a professora punha a partitura assim no piano, eu sentava e eu ficava assim, tim, tom, tom, tim, bim, e não saía nada, né? Ela falava, sai daí, ela sentava e... Ela levantava, eu sentava e... Ela puxava a partitura e eu continuava. Não pode, orelhudo, não sei o que, você tem que aprender lendo e tal. Eu falava assim, pô, se eu sei tocar e eu posso tocar, por que eu tenho que ler? Quem escreveu aquilo, ouviu e escreveu, tá certo? Uhum. Ninguém deu para ele pronto. Por que eu não posso fazer isso? E aí eu fui, né? Então eu comecei no piano, depois eu fui para sanfona, né? Harmônica, não sei como o pessoal chama. Uns chamam de sanfona, outros de harmônica, mas... Aí eu era requisitado nas festas juninas na escola. Era eu. Nunca dancei quadrilha. Né? Aliás, eu nunca fui de dançar, eu sempre fui de estar no palco tocando. E aí eu fui pro violão. Quando eu fui pro violão, apareceram os Beatles.
E aí eu peguei o violão na hora certa, na hora que eles surgiram. Então aí foi uma loucura, né? Porque, assim, meu pai, ele era muito musical. Ele não tocava nada, mas ele ouvia muita música. Então a gente tinha uma vitrola estéreo, que era desse tamanho, tinha um alto-falante que ele punha lá embaixo, outro alto-falante lá embaixo, então a gente ouvia aquele estéreo assim fantástico. Olha, o violino tá ali, o não sei o que tá ali, olha, aconteceu isso, aquele. Então a gente ficava ouvindo e ficava prestando atenção, né? E eu ouvia muito com ele, Frank Sinatra, Bing Crosby, né? Toda essa turma aí dos anos 40 e tal. E eu tinha uns primos mais velhos que domingo de manhã eles costumavam fazer bailinho na casa de um, na casa de outro, e precisava alguém tomar conta da vitrola. Esse alguém era ele. E aí eu chegava lá, eles pegavam a vitrola, pegavam os discos, normalmente era tudo compacto simples, né? E aí tinha Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Nossa, só os Demi, bons. só essa turma. E tinha os outros primos do lado da minha mãe, que eram um pouco mais novos do que esses, que também faziam isso. Eu também ia lá ajudar eles, né? E lá era Pat Boone, Brenda Lee, né? Essa turminha do rockinho mais açucarado. Mas eu gostava, eu entrava e eu fui conhecendo toda essa vertente do rock and roll, né? Meu pai ouvia também Dick Farney, um monte de cantor brasileiro. Quantos anos isso? Isso foi 59, 60, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Então por aí que até você já começou ali uma introdução pra gostar dos Beatles. Eu ia ouvindo, né? Eu ia ouvindo rock daqui, rock dali, ou outras músicas, mas eu sempre falava pro meu pai, tá faltando alguma coisa na minha vida. E eu não sabia o que era. E meu pai trabalhava na Panambra, com importação e exportação. E ele trabalhava muito com o pessoal da Inglaterra. E aí um funcionário dele foi para a Inglaterra, em 63, eu tinha 11 anos, e o cara trouxe o compacto da música She Loves You. Aí quando o cara chegou aqui, que deu para ele, chegou no domingo de manhã e tal, ele ligou a vitrola, pôs, estava desesperado para ouvir, né? E o compacto não tinha foto, não tinha capa, não tinha nada, era só o selo escrito The Beatles, Lennon McCartney e tal, né? O nome da música. Aí ele chegou, quando ele botou o She Loves You na vitrola, eu falei pra ele, era isso que estava faltando na minha vida. Caraca. Né?